Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 32. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Esse capítulo especificamente, Mateus capítulo 23, é intitulado o capítulo dos ais. Jesus está fazendo um discurso duríssimo aqui. E isso me faz lembrar o começo da história. Quando eu olho para o livro do Gênesis, capítulo 16, e até um pouquinho antes dele, o capítulo 15, quando Deus ele está fazendo ali com Abraão uma aliança. Deus chama o patriarca para uma aliança. E Deus ele fala o seguinte no versículo 16, Gênesis 15, 16. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, Deus fazendo um pacto com Abrão até então, dizendo o seguinte: olha, essa terra que você está pisando, seus descendentes voltarão em um tempo, em um momento, na quarta geração. Um pouquinho antes aqui você vai enxergar que Deus ele fala sobre 400 anos. E aí Deus explica porque a promessa não teria um cumprimento, uma execução imediata. E ele diz porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus tem uma medida. E aí você percebe que ele cumpre, que ele executa o seu plano. É como se fosse uma face. É como se fosse uma moeda que tem duas faces. Deus, ele é todo amoroso, bondoso, gracioso, mas também ele é justo. E nós temos dificuldade de lidar com isso, mas ele não tem. Ele não tem o culpado por inocente e vice-versa. Ele é justo, ele é reto. E eu percebo que Deus fala isso aqui. Eu já vi algumas pessoas comentando, algumas pessoas que pensam muito diferente de mim, dizendo: nossa, como a Bíblia é um livro violento, como a Bíblia é um livro cruel. E muitas vezes algumas pessoas pintam e colocam como se Deus também fosse assim. Não é verdade. Deus esperou aqui 400 anos para que essa nação, os amorreus, viessem a se converter, mas eles não quiseram. Sabe o que acontece? Então eles perdem ali a terra. E Deus promete essa terra para um outro povo, e esse povo de fato cumpre essa execução de Deus. Nós percebemos que Israel toma posse dessa terra. Josué entra ali nessa terra. E as pessoas que estavam naquela situação ali morreram, porque eles não quiseram se arrepender. Eu vejo que a história vai se desdobrando e as coisas elas não mudam. Aqui Deus esperou aproximadamente 470 anos para executar a sua ordem, mas quando eu vou um pouco mais para frente eu observo um rei no capítulo 5 de Daniel, Belsazar. Belsazar, o filho, tinha um grau de parentesco com Nabucodonosor, um dos reis mais proeminentes da história da humanidade. Ele soube de tudo o que aconteceu, mas em determinado momento ele tem uma ideia completamente insana. E de verdade, eu não sei o que acontece conosco, seres humanos. Tem hora que a gente faz cada besteira, a gente fala cada besteira. Eu me lembro de ter visto uma entrevista atribuída a uma das pessoas que ia embarcar num navio gigantesco. E aí essa pessoa ali, ela deu uma entrevista e falou o seguinte: esse navio aqui ele é muito seguro, ele é muito bom. Nem Deus afunda essa embarcação. Sabe o que acontece? Apenas uma viagem e naufragou. 1912, esse navio afundou. Por que falar isso? Não precisava. Eu me lembro de um presidenciável no Brasil que ele fez um cálculo e ele chegou à conclusão seguinte: se eu tiver um X de votos, o que vai acontecer? Ninguém me tira da presidência da República, nem Deus. Curiosamente, ele foi bem votado, mas ele não sentou na cadeira porque ele morreu antes. Eu paro para pensar, que besteira. Por que fazer algumas coisas? Tem coisas que são insanas. Não tem necessidade nenhuma da pessoa agir assim, mas age. Burrice? Soberba? Não sei o que acontece. Então aqui Nabucodonosor, no capítulo 5 de Daniel, ele pega os utensílios do povo de Deus, do povo de Israel, que quando eles caíram, quando eles perdem essa terra prometida, Nabucodonosor vai lá e pega os utensílios e traz para a Babilônia. Agora então o que acontece? Então eles começam a festejar, brindar. Eu imagino que uma festa pagã não foi uma festa bonitinha ali. Tinha de tudo.
tudo do pior. Mas não bastasse isso, ele pegou então as taças que eram servidas ali no templo, que serviam a Deus, e ele começa a banquetear com aquilo. Eu imagino na minha mente fértil que ele queria tirar sarro mesmo do Deus de Israel. E de repente ele vê algumas mãos, uma mão, dedo das mãos escrevendo na parede. E ele fica todo trêmulo. E aí ele chama Daniel, depois de não conseguir sanar a sua dúvida com outras pessoas, ele chama Daniel para que Daniel viesse dar a interpretação. E Daniel fala: você foi pesado em balança, você foi achado em falta, o seu reino acabou. Você não vai prosseguir, sabe por quê? Porque você sabia. Você viu o que aconteceu com Nabucodonosor, a história dele, que ele virou um bicho. Ele foi pastar com os bichos, ao que hoje nós aproximamos dessa patologia chamada de licantropia. O que aconteceu com Nabucodonosor, Belsazar sabia, e sabe o que ele faz? Ele continua pecando. Naquela mesma noite, ele perde ali o controle da sua nação, uma nação de domínio mundial. Ele é morto e outra pessoa governa no seu lugar. E eu fico pensando, ele encheu a medida. Não bastasse, quando eu corro um pouquinho mais para frente aqui mesmo e olho para o Novo Testamento, eu vejo um casal que eles entram em comum acordo. E quando eles estão ali em comum acordo, conversando, batendo um papo, sabe o que eles fazem? Eles vendem uma propriedade. A Bíblia não fala claramente, mas permita-me ilustrar para você, colocar o número para que você entenda melhor e entre na história. É como se eles vendessem uma casa. Quanto vale aquela casa? Quanto vale aquele terreno? 500 mil. Eles então vendem por 500 mil terreno e chegam lá e entregam 250. O capítulo anterior, Atos capítulo 4, mostra um José que ele vende a sua herdade e deposita aos pés dos apóstolos. E eu imagino na minha mente fértil que Ananias e Safira viram isso e pensaram o seguinte: vamos fazer igual? Vamos. Eles acordaram. Pergunta: eles precisavam ter vendido o terreno? Não. Alguém pediu para eles fazerem isso? Não. Eles poderiam muito bem ficar na casa deles e tudo certo, mas sandice. Ser humano. Assim como aconteceu com Nabucodonosor, assim como aconteceu com aquela mulher que foi entrevistada naquela grande embarcação, assim como aconteceu com aquele presidenciável brasileiro, eles fazem essa besteira do que de mentir ao Espírito Santo. Vem primeiro ele, mente, morre. Ela, sem saber de nada, aproximadamente 3 horas depois, conta a mesma história e eles morrem, sem precisão nenhuma. Herodes aqui também, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a Bíblia mostra que ele estava cheio de pompa porque algumas pessoas que dependiam das suas terras para o plantio e colheita viram ele fazendo uma prédica, um discurso, e olham para ele e falam: nossa, como você é bom, né? A voz sua não é a voz de homem, não, é a voz de um Deus. E ele se enche de orgulho, e a Bíblia fala que naquele momento o anjo do Senhor fere ele e ele morre, envergonhado ali, comido por vermes. À medida. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Eu fico pensando que tem muitas pessoas que acham que Deus é tonto, acham que Ele não está olhando. É verdade, o apóstolo Paulo diz que é a bondade do Senhor, a longanimidade do Senhor que nos leva ao arrependimento. Não é que Deus ele faz vista grossa, não. Todo pecado tem sim uma consequência, mas o que Deus espera? Parece que é impuridade, mas não é. Ele está dando um tempo para que a gente venha se arrepender e muitas vezes nós não fazemos isso. Eu me lembro de um rapaz que ele morou muito tempo próximo a mim, amigo de infância, muito talentoso no futebol, mas ele se enveredou pelo mundo do crime e acabou ali vendendo drogas e por vezes ele até mesmo foi preso. E uma das últimas vezes que ele foi preso, ele estava com um artigo 121, ou melhor, o artigo 121 nas costas, referente a um homicídio. E ele me contando que ele foi livre da cadeia, o diretor chegou nele e falou o seguinte: você está livre, você pode sair. E sabe o que acontece? Então ele contou o testemunho: Michael, se alguém disser para mim que não tem mais jeito, se alguém disser para mim que está perdido, eu vou dizer: não, você não entende. Assim como Jesus fez comigo, Ele vai fazer com você. A última vez que eu vi ele na igreja foi nesse dia. Depois nunca mais eu vi. Ele voltou. Eu não tenho muita profundidade nos números, mas aquilo que eu contei, ele matou pelo menos 7 pessoas. E num sábado, um dia que era para ele estar na igreja, congregando, adorando, celebrando o nome de Jesus, ele estava no bar. E aí entrou uma pessoa encapuzada, chamou ele pelo nome e falou: fulano de tal. Deu um tiro nele. O tiro entrou uma parte e saiu por outra.
Talvez com medo de uma retaliação, se porventura ele sobrevivesse, essa pessoa então deu uma volta ali no quarteirão, voltou de novo e deu mais alguns tiros nele para exterminar de vez a vida dele. Ele morreu assim, encheu a medida. Quantos outros eu poderia aqui falar de pessoas que passaram por internações em clínica e foram deixando, tiveram recaídas atrás de recaídas, morreram, encheram a medida. E nós? No nosso tempo? Será que nós temos olhado apenas para um lado, a graça de Deus, e sim, realmente é o favor imerecido, mas lembrando, Deus ele não troca o seu amor pela sua justiça. Tiago ele fala o seguinte, que a misericórdia vem antes do juízo, mas o juízo ainda existe sobre aquelas pessoas que não permanecem debaixo da graça do Senhor. Sabe, eu ouço algumas pessoas pregando mais ou menos assim, viva a sua vida, pode pecar à vontade que não vai acontecer nada não. Isso não é verdade. Deus ele ama sim, mas o Evangelho também é uma chamada ao arrependimento. Que Deus sabe possa olhar para o nosso coração e entender que nós estamos assim, arrependidos, quebrantados. Esaú, ele trocou o seu direito de primogenitura. Eu fico pensando que Deus ele poderia ser chamado nas Escrituras o Deus de Abraão, Isaac e Esaú, mas ele vendeu, perdeu o seu lugar. Então Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mesmo Jacó sendo falho e limitado, mas ele teve um relacionamento com o Senhor. Esaú não achou mais lugar de arrependimento. Sabe, que Deus abra os olhos do nosso coração para a gente levar o Evangelho de Jesus Cristo a sério. Ainda existe um céu, ainda existe um inferno. Nós somos eternos, isso aqui tudo vai passar. Tudo que nós vemos, tudo que nós enxergamos é efêmero comparado ao chão da eternidade. Então que a gente possa realmente trocar de caminho. Não fazer esse caminho que Jesus apontou aqui de encher a medida dos pais, de iniquidade, de hipocrisia, como era o caso deles. É um aviso, é um alerta. É como se o Senhor Jesus falasse, continue para você ver o que vai acontecer. Vai dar errado. Obviamente que ele não esperava isso, que ele esperava arrependimento. Mas no não arrependimento, ele precisa executar a sentença. E é muito dura a sentença. Aparta de mim, vós que praticais a iniquidade. Que Deus realmente ele nos leve a um lugar de contrição. Para a gente não brincar com aquilo que é sério. Eternidade. Esse é o propósito maior. Morar com Cristo para sempre. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais.